pessoas, tudo bem com vocês? Eu tava pensando aqui uma coisa depois que eu vi Pobres Criaturas, o novo filme do Yorgos Lanthimos. Tá concorrendo a 11 Oscars, incluindo melhor filme e melhor atriz pra atuação devastadora da Emma Stone. Calma, não vou dar spoiler. Se eu tiver que dar spoiler lá no final, eu aviso, mas não vou dar spoiler. Eu não acho que precisa dar spoiler do filme aqui. Ele me botou pra pensar muito em antropologia, que é um assunto que eu adoro. Esse é o programa sobre gaveta antropológico. Pra quem já viu aqui outros vídeos do canal, sabe que eu fiz ciências sociais, eu estudei antropologia, amo antropologia, e Pobres Criaturas aborda muito isso. Pô, Gaveta, mas eu não sei o que é antropologia direito. Esse vídeo eu vou explicar. Mas eu vou explicar com exemplos, eu vou falar alguma coisa. Eu acho que o Pobres Criaturas é uma ótima porta de entrada pra isso, porque você tem um filme que é mais ou menos um Frankenstein, em que você tem um novo ser que tá aprendendo o que é a vida desde o início, mas já num corpo adulto, e passa a não entender essas convenções que a gente tem. Ué, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas falam que estão gostando de um negócio quando elas não estão? Por que as pessoas não praticam sexo e falam de sexo o tempo inteiro? Por que tem um tabu com isso, geração Z? É um assunto bem pertinente com o que tá rolando hoje em dia, né? Tô falando da geração Z, tem vergonha de cenas de sexo em filmes. Esse filme tem muita cena. Eu acho que isso daí tem conexão com o propósito desse filme, desse filmaço, eu diria. Não é pra qualquer um. É muito doido, mas é especial. Mas eu quero aproveitar pra falar de produções que te desafiam a olhar as coisas, tentando sair um pouquinho da sua visão cultural, que é uma coisa que o humor faz muito. Eu vou explicar isso daí melhor, detalhado, depois da vinheta. Antes de falar de Pobres Criaturas, de outros filmes, né, que tem uma certa visão antropológica, deixa eu falar um pouquinho sobre antropologia. Essa ciência que eu gosto tanto. É uma ciência? Isso, ciência? O cara que estudou, eu não me formei. Área dos estudos das ciências humanas que pretende investigar as origens e as características do ser humano. Falou, não falou porra nenhuma. Isso. Explicando rápido aqui é o seguinte: nas minhas palavras, é uma forma de você investigar como o humano se relaciona com outros humanos. É diferente de sociologia, né, que eu estudo mais das massas. Esse é do humano. Então, assim, como é que o humano se relaciona com o outro? É através da linguagem, é através da cultura. A cultura são esses significados, né? Então, assim, por exemplo, apertar a mão pra gente é um significado bom. Mas, de repente, uma outra cultura... E aí, brother? Significa uma coisa ruim. Isso daqui, pra alguns, é ok. Tem cultura que isso daqui é xingamento. Mas quem define isso? Deus. Somos nós, somos humanos. Isso é cultural. Isso não é uma verdade matemática, entendeu? São regras que a gente estabelece. O que foi isso, Fernando? Eu pedi a conta, né? Quando a gente começa a estudar antropologia na faculdade, eles passam um texto pra gente que é fantástico, é fantástico. Eu já falei aqui do Sonacirema. Eu posso ler rápido aqui, fazer essa experiência com a galera. Vou estragar o primeiro texto de muitos professores de antropologia de faculdade, mas... Sacode bem pra balançar a cabecinha O dele. Sonacirema é um texto clássico já, antigo, que eles falam dos ritos corporais entre os Sonaciremas. Um antropólogo, ele foi, né, estudar essa tribo, que é um povo, é um grupo norte-americano, e aí esse texto ele vai descrevendo pra gente a cultura. Eu não quero botar julgamento aqui, mas eu vou falar já, uma cultura muito estranha do Sonacirema, né? O principal é que, assim, ó, a crença fundamental, né, e todo o sistema parece ser a de que o corpo humano é repugnante e a sua tendência natural é pra debilidade e doença. O corpo humano, ele eventualmente serve pra isso. Ele vai decair e vai adoecer. Então a única esperança do homem é desviar essas características através do uso de poderosas influências do ritual e do cerimonial. E aí, assim, vai falando várias coisas sobre de como o Sonacirema, eles têm esse lance do corpo. Eles vão ressignificando o corpo deles. Então, desde os santuários que eles têm na casa deles, que eles fazem um ritual todos os dias de transformação do corpo, até, sei lá, eu lembro que no final tem uma parte aqui que é das cerimônias dentro do Lapso, que é um templo dos médicos feiticeiros. Cada comunidade tem o seu, tal, que eles usam pra tratar os pacientes que são muito doentes. O antropólogo viu que existiam ritos corporais. Por exemplo, tem uns que são ritos desempenhados apenas por homens, que envolve raspar e lacerar a superfície da face com um instrumento afiado. Ritos especificamente femininos têm lugar apenas 4 vezes durante cada mês lunar, mas o que lhes faz falta em frequência é compensado com imbarbaridade. Como parte dessa cerimônia, as mulheres colocam sua cabeça em pequenos fornos por cerca de 1 hora. O aspecto teoricamente interessante é que um povo que parece ser preponderantemente masoquista tenha desenvolvido especialistas sádicos. E aí vai falando todos os comportamentos sádicos que tem, sabe, do Sonacirema, até que no final a professora de antropologia, ela fala: você já reparou no título Sonacirema? Lê ele ao contrário.
E aí você vê que todo o texto do Sonasirema somos nós. E é tudo... O Lapsor, que a gente fala lá, é o hospital, ao contrário. Esse lance da aversão do corpo natural é toda essa versão que a gente tem, né? Não pode envelhecer, o bom é o jovem. E a gente tenta disfarçar a velhice ou as características naturais. Então vai desde a mulher colocando, sei lá, maquiagem. Sabe assim, é como se fosse um marciano vendo a gente. Os fornos que elas botam a cabeça é o aquecedor, sabe? Esse texto é um pouco mais velho. Então a mulher vai pro salão, bota o cabelo no secador. Ou do caso dos homens, o homem faz a barba, então ele tá lacerando a pele todos os dias. Se você for analisar a nossa cultura dessa forma, você vai ver que pode ser bizarro pra muitas pessoas. Mas não é bizarro. Não é bizarro porque você tá acostumado. Mas uma pessoa que vê de fora, com um alienígena, ele vai ver que a gente se fura, bota brinco, piercing. Meu Deus, você tá furando a tua pele pra botar tinta, sabe assim? Isso é o exercício da antropologia. Você tentar ver que fora da tua cultura, o que aquilo ali é pragmaticamente falando, sabe? Então assim, e se você for começar a tentar entender os significados, você vê que tem muitas coisas incoerentes. Uma atual agora, foto, sei lá, no Instagram. Homem pode tirar foto sem camisa, mulher não. Não é uma loucura? Você pega uma mulher que tem um peito pequeno, ou um homem que tem um peito maior, não sei o que lá. Se é um homem, tá ali aparecendo o mamilo, beleza. Se troca e é uma mulher, automaticamente é indecente. Ai, que indecência, bota essa coisa. A ferramenta derruba. Liberte os meus 2 pombinhos. Você entende que isso é uma invenção humana? A prática dos bons costumes e tal, bons costumes. Mas se você for parar pra pensar nisso mesmo, assim, de forma pragmática, meio que dane-se, sabe assim? Por que um pode e outro não pode? Meio porque a nossa cultura foi feita dessa forma. Tanto que muitas culturas indígenas não têm isso. Vai fazer diferença pra eles. Mas pra nossa cultura ocidental especificamente tem. É tão louco você olhar as coisas dessa forma que essa visão antropológica ela é muito comum no humor. A pessoa vai começar com a frase, já reparou que... Festa de interior. O cara não diz uma frase inteira, toda hora parando pra dar um alô pra alguém, ou a informação da festa, assim, ó. Júnior CDs, panificadora ideal. Bora, meu vereador Cides. Isso daí é um exercício antropológico. Parou a banda baixinho, por favor. A banda bem baixinho pra mim, por favor. Atenção, polícia militar, briga aqui na frente. Por que eu tô falando disso tudo? Pra mim, Pobres Criaturas é um grande exercício da visão antropológica. Explicando aqui a premissa do filme ele é meio que um Frankenstein. Então você tem a personagem da Emma Stone sendo essa Frankenstein e você vê ela desenvolvendo desde o início. Do início ela sendo uma criança até o desenvolvimento dela, mas só que já estando num corpo adulto. Então ela vai se colocar em dúvida sobre vários desses dogmas culturais que a gente tem. Por que a gente não pode falar isso? Por que eu tenho que fingir que eu gosto de uma coisa quando eu não gosto de uma coisa? Mas eu não gostei. Ah, não, porque é o certo. E aí entra o sexo, sabe? Por que a gente não faz isso o tempo inteiro? Por que é um tabu? Por que não pode fazer isso? Por quê? Porque, sabe assim? Começa a se colocar esses questionamentos. E, inclusive, eu acho que é justamente nisso que reside a mensagem do filme. Eu vi vários reviews falando que a mensagem do filme, meio que esse lance do sexo liberta, sabe assim? É a emancipação da mulher, tal. Tem essa mensagem do filme, mas eu não acho que essa seja a mensagem do filme. Eu acho que essa é a consequência da mensagem do filme. A mensagem do filme é a gente se colocar do lado de fora, na visão antropológica, e ver as coisas, sabe? Cara, por que a gente faz isso? People in this film, but in reality as well, follow completely absurd rules. It's like, that's how it's done, and that's the way it is. And, if you distance yourself from it, pushing things to extreme, you can realize how absurd some of the things that we consider normal are. Eu sinto que, na verdade, o filme, ele estimula esse pensamento e justamente por isso ele vai pra cenas, às vezes, muito bizarras. Ele desafia a moralidade o tempo inteiro. I must go punch that baby. E eu acho que todo esse papo do o sexo liberta e não sei o que lá é consequência de você tentar essa visão. Esse tipo de exercício que o Pobres Criaturas faz não é exclusivo desse filme. Na verdade, se você for ver filmes, tem filme com estrutura clássica, eles já fazem isso, né? A própria estrutura dos filmes, eu falo dos filmes porque todos eles têm a mesma estrutura. Dança com Lobos, Avatar, Pocahontas, O Último Samurai, eles também são meio que um exercício disso. É mais ou menos a mesma coisa. Pega, por exemplo, sei lá, o Dança com Lobos, né? Que é o cara que vê nos indígenas uma imagem de selvagens. São selvagens. Ao ponto que a pessoa depois é inserida nessa sociedade, começa a conviver com eles e começa a aprender a cultura deles, começa a ver como eles enxergam o mundo, como eles dão significado para as coisas e começa a ver a beleza das coisas através dos olhos deles, através da cultura desse povo. E aí você começa a ver que não são bem selvagens. É tudo uma diferença cultural. E aí, de repente, aquela coisa que você valorizava muito na tua cultura, simplesmente não faz sentido. Você só fazia aquilo porque é um comportamento que na tua cultura você tem que fazer isso. Todo mundo faz isso.
isso, então eu tenho que fazer também. Por que eu tenho que fazer isso? Você já parou pra pensar o quão idiota é fazer isso? E aí você começa a botar tudo em xeque. Eu sei que o Dança com Lobos é parecido com esses outros filmes, mas eu recomendo assistir, porque é um filmaço, tá? Eu tava até vendo aqui, nesse momento ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, a não ser que você tenha NordVPN. Que aí você conecta com o VPN e aí você acessa como se você estivesse em um outro país, qualquer Estados Unidos, Canadá, Japão, e aí em algum outro país você tem o Dança com Lobos disponível pra você assistir. Mas VPN não é só pra você ver conteúdo que tá disponível em outro país, seja filmes, séries, serviços de streaming, jogos. Isso na verdade é uma consequência, né? Vamos dizer assim. O VPN na verdade é uma ferramenta de cibersegurança. Por isso que eu diria que não é bom você pegar qualquer serviço de VPN. Vai no que já ganhou prêmio, já passou por muitos outros testes em veículos que fazem esses tipos de medição, né? Com um serviço de VPN bom. NordVPN sempre se dá bem em teste, pra você ter essa paz de espírito e navegar tranquilo, porque serve pra isso. Entra no link que eu vou deixar aqui do post, você vai ver logo no início da página NordVPN, tem lá, o seu IP é tal, seu provedor de internet é o tal, assim, você tá exposto. E a gente tá ouvindo direto notícias de gente que tem contas invadidas e tal, sim. Mas com o NordVPN, eles dão um jeito nisso, porque eles vão criptografar os seus dados, que é uma palavra bonita pra embaralhar os dados e deixar ele seguro ali. A pessoa não vai conseguir identificar de onde você tá vindo, sabe? De onde ele tá conectando? Brasil. Se você quiser conectar do Brasil, ou então conecta de outro país. Especialmente se você tiver em rede pública. Conectando o Wi-Fi do shopping, do aeroporto, sei lá de quê. Aí a chance é grande de tu se ferrar. Fala o seguinte, só testa. Vai no meu link, nordvpn.com/gaveta, pra você assinar um plano com desconto e ainda ganhar 4 meses extras. Mas você tem 30 dias pra você testar, pra você ver. Pô, mas e aí? Eu tenho que ter várias contas pra colocar, sei lá, no celular, tablet, no computador? Não, você pode conectar até 6 devices com uma única conta. Eu faço isso. Vai ver não só Dança com Lobos, mas qualquer outro conteúdo que tá disponível em outros países. Navega anônimo com segurança e velocidade com NordVPN. Mas essa história de Dança com Lobos, como eu falei, tem outros filmes. O Último Samurai também é a mesma coisa. No caso do Último Samurai, ele não vê eles necessariamente como bárbaros e selvagens, mas mais como primitivos, até o ponto que ele começa a conviver com eles e o mundo dele é reinventado. Pobres Criaturas é até mais didático que isso. E eu vou falar, esse tema é um tema, pra mim, um dos favoritos desse diretor, de Yorgos Lanthimos. Ele fez isso no O Lagosta, tá? O Lagosta com Colin Farrell é a mesma coisa, assim. É como se você tivesse fazendo uma visão antropológica dos rituais de relacionamento que nós temos. Então ele faz uma alegoria muito doida dos caras que estão no hotel, eles têm que se relacionar, e caso você não ache um par, você vai se transformar num animal. É toda uma alegoria / metáfora pros nossos rituais de relacionamento ou de acasalamento. E a gente tem 1 milhão de rituais, né? Você tem uma idade X que você tem que conhecer uma pessoa. A partir de 18 anos até tantos anos, você tem que conhecer. Se você começar a procurar isso a partir de 50 anos, a sociedade já não vai olhar isso daí com bons olhos. Já começou a bater aquele medinho de ficar pra titia? Você tem que procurar antes, você tem que ter filhos antes, por causa da saúde do corpo da mulher, mas também porque é socialmente aceito e tem que ser uma pessoa mais ou menos da sua idade, você tem que conhecer ela quando sai pra um determinado local. Tem todo um processo que quando você vai conhecer a pessoa, você leva a pessoa para sair e não sei o que lá, depois você pode buscar ou não sexo dependendo da pessoa. Sabe assim, tem todo um esquema, uma agenda de prazos que a gente segue. Caso contrário, pessoas vão errado. Você vai namorar uma pessoa, você namora por alguns anos. Você não casa com uma pessoa em 1 mês. Mas também você não namora por 20 anos, né? Você tem que namorar por menos tempo. Vai enganar a pessoa, tem que logo casar. Isso é cultural. Só que eu senti que no Lagosta, ele usou uma alegoria louca demais e desconexa demais da gente. Então soa como um filme maluco. Pobres Criaturas, ele achou a alegoria certa. Tio Yorgos aí, ele precisava disso. Ele precisava de uma alegoria que ele pudesse fazer essa visão antropológica, mas ela não fosse só tão aleatória quanto foi o Lagosta. E a história do Frankenstein cai com uma luva nisso. Ele vai falar mais da mulher, do lado da mulher, mas a desculpa do Frankenstein, que é uma pessoa num corpo adulto aprendendo a viver, ela serve perfeitamente pra você entrar nesse tipo de assunto, você tá entendendo? Eu vou começar a falar um pouco mais de review do filme, vamos dizer assim. Eu vou tentar não entregar. Se você quiser assistir aqui, pode entregar, mas de repente a pessoa... Tem gente que não quero saber nada, não quero ver nada, quero só ver o filme. Vai ver o filme, que o filme é um filmaço. Mas ele, por ter essa premissa muito louca, eu não acho que é pra qualquer um. Ele é muito louco. Mas, graças a esse desenvolvimento cerebral, sócio-cerebral, sei lá, que a Bella Baxter tá passando, a gente pode ver todas essas etapas. E é nisso que a Emma Stone brilha, tá? Bud.
Blood. Bud. Blood. Que ela vai fazendo essa evolução de uma pessoa que é uma criança até um adulto de uma forma maravilhosa. Graças a isso, ela vai questionando esses dogmas, né? Desde o sexo, que é uma coisa que se relaciona diretamente à geração Z agora. Saiu recentemente pesquisa e tal, falando que a geração Z faz menos sexo e a geração Z tem vergonha das cenas de sexo no filme. E isso tá entrando em conflito com a galera das gerações anteriores. Fala, pô, mas sexo é natural, sexo existe. Hoje eu acordei e eu vou transar. E é curioso você parar pra pensar nisso, porque assim, ao mesmo tempo que a geração Z tem uma certa preocupação com sexo, tem uma certa explicação pra não querer fazer tanto sexo, e é plausível, mas ao mesmo tempo tem vergonha de ver cenas de sexo. E se você parar pra pensar, isso também é uma construção cultural, é uma coisa natural. As pessoas vão transar. Assim como tem muita gente, ai meu Deus, eu tô com vergonha, eu tenho que fazer cocô, ai eu vou fazer cocô, ai ninguém pode saber que eu vou fazer cocô, eu vou fazer escondido, todo mundo caga. Porra, pode ser uma vergonha de zoação, mas passa a ser um negócio a mais, sabe? Tem muitas vergonhas que a gente tem, que é meio que, se você parar pra pensar, você tá deixando de viver, sabe? Eu sei porque eu passei por isso em terapia. Antes de eu fazer a minha cirurgia bariátrica, eu tive que passar por esse processo de tentar mais me aceitar, sabe? Eu estava bem mais obeso do que eu tô agora. E eu tinha vergonha disso. E eu tinha vergonha realmente, caraca, mostrar o corpo, esse tipo de coisa. Até um momento que eu fui numa festa, tinha uma pessoa obesa, tirou a camiseta, foi pra piscina e ficou se divertindo. E eu, que era até menos obeso do que essa pessoa, tava lá olhando a pessoa assim. E aí você pensa assim, caraca, eu estou deixando de aproveitar a vida. Tô aqui parado de braço cruzado como um imbecil, porque eu tô com vergonhinha do que a pessoa vai me achar sem camisa, enquanto a pessoa tá ali, curtindo a vida, sabe? Assim, aí essa ficha caiu em mim. Foi um momento que eu comecei a me aceitar mais. Eu acho que é esse exercício que esse filme faz, sabe assim? Por que vocês fazem essas regras? Por que a gente não faz isso mais? Por que a gente não faz mais sexo? Por que eu não posso cuspir uma comida se eu não gostei da comida? Ela é ruim. Por que eu vou manter isso na minha boca? Por que eu tenho que falar que eu gosto dessa pessoa se eu não gosto dessa pessoa? E nesse exercício de enxergar o mundo dessa forma, a gente vai vendo várias coisas que são bizarras na sociedade, e na peculiaridade desse filme, a gente usa a visão feminina, no caso da Bella, porque aí tem toda uma questão de peculiaridade, especialmente tabu de sexo com mulher, relacionamento da mulher em relação ao homem, o homem trata a mulher como uma propriedade, ou é dele, tal. Isso acaba sendo muito retratado no filme. E antes que você reclame aqui de mim e fale assim, ah, Gaveta, mas daí também é agenda de não sei o que, de feminismo, não sei o que tá certo, tá? Mas é só você abrir um portal. Eu te desafio. Você abrir um portal, um Globo.com, UOL, R7, seja lá o que for. Abre um portal por uma semana e me diga se em uma semana não vai aparecer uma notícia: namorado matou namorada, esposa, ex-esposa, ex-namorada, ex não sei o que lá, por ciúme ou por vingança ou por alguma coisa. Mas é o tempo inteiro. Se você começar a parar pra pensar, tá, eu vou toda vez que aparecer uma notícia dessa, eu vou notar. Às vezes você vai ver várias no mesmo dia. E é uma coisa da nossa cultura até então. Felizmente a gente tá lutando pra mudar isso, mas a gente já acha normal. E é uma coisa que, por exemplo, esse filme mostra, assim, como é que é muito natural pra muitos homens achar que a mulher é dele. E aí quando não é, o cara entra em parafuso, sabe? Mas assim, eu acho que isso tudo ainda é consequência de você se colocar do lado de fora e tentar ver. Eu acho que é um filme muito de curtir a vida. É esse exemplo que eu falei da piscina, sabe assim? Cara, olha as coisas de fora, aproveita mais tudo. That's a very good frame. Vamos ver a beleza nas coisas e talvez até a parte feia das coisas que a gente tenta não ver porque a gente tá acostumado. É meio que sentir tudo mais, sabe? Vamos transar e vamos morrer. Talvez por isso, pra salientar essa visão, ou pra deixar o filme ainda num tom mais irônico, ele tenha ido pra um lado tão fantástico. Esse filme, ele tem um visual, não um futuro distópico, é um passado distópico, né? Ele tem um visual steampunk, eu não preciso dizer que eu já amei. É meio steampunk, meio... é alguma coisa punk, sabe assim? É uma distopia. O punk, ele remete à distopia, né? Tem uma tecnologia do passado muito doida, é muito lindo. Esse filme é lindo, 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 lindo. É outro filme que tem um zilhão de cenas maravilhosas que você pausa e são wallpapers. Mas não só por um enquadramento específico, assim. Desde o controle de cores de cenas, né? Quase um Wes Anderson aí. Mas até quando não tem cores. A primeira parte do filme, ela é toda PB, toda em preto e branco. E o meu entendimento dele colocar essas cenas em preto e branco, e até uma lente angular bem... o tempo inteiro tá com aquela lente angular, me remete a duas coisas. Dá uma sensação de primeira infância, sabe? Quando você tá vendo uma parte antiga, você tá vendo o desenvolvimento da infância da Bella. Então você tá nessa parte que é meio memória, sabe? Você tá vendo um negócio bem preto e branco, mas também tem relação com o descobrimento, porque a partir do momento que ela sai de casa e ela conhece o mundo, o filme fica colorido.
O filme desabrocha e fica muito colorido. Não só nas cenas malucas que tem, mas até nos enquadramentos mais simples. Às vezes tá mostrando só a atriz ou um outro ator e tudo obedecendo ao significado do que a cena precisa. Precisamos evocar um lado mais lúdico, precisamos evocar um lado mais misterioso ou mais sensual que seja em algumas cenas, sabe? Não é um filme pra menores de 18, tá? Já aviso logo. Mas todo o design de produção, cinematografia, efeitos visuais, as ideias, tem uns bichos misturados ali que são hilários. Ele vai pra esse lado bem fantasioso que eu acho que facilita você executar a visão antropológica, sabe? Sort of a vignetted wide lens to create a kind of a portal you're looking into another world. It gives that sense about it. Tem gente que é muito púdica. Ah, não, meu Deus, não pode roupa curta e não sei o que lá, isso daí não é bons costumes. E aí a pessoa vai no carnaval. Calma, tudo sujo. Não faz isso, não. As regras caem. São as mesmas pessoas, sabe? A pessoa que pode estar com um shortinho curto e a pessoa, ai meu Deus, que coisa ruim, vai pra praia onde é o biquíni e fala, não, mas aqui não tem problema. Ela está num local. Se você parar pra pensar, é uma maluquice isso. Então eu acho que ele foi pra fantasia, pra esse lado muito fantástico, pra facilitar esse nosso exercício de olhar do lado de fora os nossos comportamentos esquisitos. Eu acho, inclusive, que a trilha sonora é perfeita. A trilha sonora é toda meio tortinha, desafinada. Vem um violino, um psicato, e ela vai um pianinho, parece que o negócio tá meio desafinado. Ela parece meio torta. E a princípio você relaciona isso à temática Frankenstein. Um negócio meio bizarro, meio... Mas com o tempo eu comecei a associar outra coisa. Não, eu acho que essa música tortinha tá a tudo que é bizarro, a bizarrice que a gente vê, que eles fazem esse descolamento, ao ponto que chega no final do filme, aqueles personagens que a gente achava que eram super esquisitos e bizarros, talvez não sejam tão esquisitos e bizarros assim. Really makes it provocative in what it forces you to feel, how Bella feels and also how Bella makes other people feel. É um filme que eu recomendo com força, é um forte candidato a melhor filme do ano, é louco demais, nem todas as pessoas vão curtir, eu amei, e é um bom exercício pra geração Z aí. Mas assim, eu não acho que a geração Z tá errada. A galera que é da minha idade, eu sou um millennial, assim, eu nasci em 79, mas eu não me considero um geração X. Eu me identifico muito mais como um geração Y millennial. Eu acho que são formas de pensar, são experiências diferentes, eu acho que a gente tem como aprender com isso. Eu fiz um vídeo inteiro sobre o comportamento da geração Z, que eu acho que é valioso. Agora, se o teu papo é cinema, eu acho que Pobres Criaturas vai entrar nessa série que eu tô fazendo das cenas mais bonitas do cinema. De repente, no próximo episódio, eu já uso cenas desse filme. É tudo tão bonito quanto um beijo que eu mando na sua bundinha.